Anistia. O que aprender nesse 19 de dezembro com o caso Dreyfus? Você nunca vai deixar de ter assunto se inscrevendo aqui. Apresentada como gesto de pacificação nacional, a medida não foi um ato de justiça, mas um acordo de esquecimento. Para compreender o alcance dessa decisão, é preciso entender o que foi e o que não foi o caso Dreyfus. Em 1894, Alfred Dreyfus, capitão judeu do exército francês, foi acusado de espionagem em favor da Alemanha. A acusação se baseava em um único documento manuscrito, jamais comprovado, analisado por peritos alinhados ao alto comando militar. O julgamento ocorreu a portas fechadas, com uso de provas secretas, em violação às normas jurídicas da época, inclusive. Dreyfus foi condenado publicamente, degradado e deportado para a Ilha do Diabo. A Terceira República Francesa estava atravessada por um antissemitismo estrutural profundo. O oficial judeu serviu como bode expiatório ideal para um exército traumatizado pela derrota para a Prússia e obcecado em preservar sua autoridade. A vítima não foi apenas Dreyfus, mas a própria democracia francesa, que aceitou mentir para proteger suas instituições militares. Em 1896, o chefe da inteligência do exército, Georges Picquart, descobriu que o verdadeiro autor do documento era o Major Esterhazy. Ao tentar corrigir o erro, Picquart foi afastado e perseguido. O exército optou por falsificar novas provas em vez de admitir o erro. A mentira, assim, passou a ser a política do Estado. A ruptura do silêncio veio em 1898, quando Émile Zola publicou o célebre J'accuse no jornal Aurora. Zola não pedia anistia, acusou nominalmente generais, juízes e peritos de fraude e antissemitismo. Por isso, foi condenado por difamação e forçado ao exílio. A França se dividiu entre os que defendem a justiça e os que preferem a ordem autoritária. Em 1899, Dreyfus foi submetido a um novo tribunal militar que, mesmo diante de provas claras de sua inocência, voltou a condená-lo. Para conter a crise institucional, o presidente da República concedeu um indulto. Dreyfus deixou a prisão, mas permaneceu oficialmente culpado. Em 19 de dezembro de 1900, veio a anistia parlamentar. Ela não inocentou Dreyfus. Ela protegeu os responsáveis pela fraude judicial, dos documentos falsos e pela perseguição antissemita. É justamente por isso que o caso Dreyfus não pode ser invocado como argumento para anistias preventivas em democracias contemporâneas. Ele demonstra que anistiar sem responsabilizar fortalece os culpados e enfraquece as instituições. A anistia foi um mecanismo de autoproteção do poder militar. No Brasil, o cenário é oposto. Não há um inocente perseguido pelo Estado. Há uma democracia atacada por uma tentativa deliberada de golpe. Não faltam provas, sobram. A própria defesa admitiu que a quantidade de evidências dificulta a análise. Comparar esse contexto ao de Dreyfus é inverter a história e absorver simbolicamente quem tentou subverter a ordem constitucional. A lição do caso Dreyfus é clara e atual. Quando o Estado escolhe proteger golpistas, falsificadores ou conspiradores em nome da estabilidade, ele apenas prepara novas rupturas. A democracia francesa quase se perdeu ao anistiar seus algozes. A democracia brasileira só se preserva ao fazer o contrário. Por isso, a prisão do golpista Jair Bolsonaro não representa revanche nem radicalismo. Representa o que faltou à França em 1900. A coragem de responsabilizar os mandantes, romper com o pacto de silêncio e afirmar que, em uma república, ninguém está acima da lei. Nem fardas, nem capitães, nem generais. Esse foi o História Hoje. Tchau!